Mas amém, glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Temos vivido dias sobrenaturais. Deus tem realmente ministrado de uma forma poderosa no meio da igreja. Nós temos visto o agir de Deus, temos tido muitos testemunhos, temos crido que Deus está realmente conduzindo-nos a um novo tempo. Terça-feira estivemos aqui com a profeta, a pastora Liliana, da Colômbia, e ela trouxe umas palavras tão reveladoras, e ela disse como profeta, ela falou, profeta não fala nada novo, apenas confirma aquilo que Deus está fazendo. E de fato foi muita confirmação, e nós cremos que Deus tem um propósito muito especial para você, para a igreja, para cada um de nós, e nós queremos estar abertos para isso. E por isso precisamos ter o coração sensível ao toque do Espírito Santo, ouvidos atentos à voz de Deus, e deixar Deus trabalhar. Às vezes vem lutas, às vezes vem situações para tentar nos parar, nos impedir, fazer com que a gente retroceda, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós prosseguimos, nós avançamos, nós entendemos que maior é o Senhor que está à nossa frente e Ele vai dando vitória. Então, que você possa realmente viver isso, experimentar isso como igreja. Irmãos, igreja não é um lugar para você ir, igreja é uma família para você pertencer. Então, é muito importante estarmos juntos assim, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52. Na verdade, eu vou usar esse texto como base, mas eu quero falar hoje acerca do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei Jesus. E muitas vezes, sabe, amado, a gente acaba, mesmo nas pregações, a gente fala de tantas coisas e às vezes acaba não falando tanto de Jesus. Não sei se você percebe isso, mas às vezes pode acontecer. Eu estava pensando sobre isso e realmente eu falei, não, eu quero hoje trazer para a igreja uma palavra muito simples, mas falar da base, falar do principal, falar do nosso soberano Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, é a história bastante conhecida já, de mais um milagre que Jesus realiza, quando ele está indo ali, né, para Jerusalém, quando ele passa por Jericó. Então, o texto fala assim, você encontrou o texto? Marcos 10, 46, quem achou diga amém. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, ele te chama. Nisso, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus, que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor amado, pelo privilégio que nós temos de ter em nossas mãos, Senhor amado, a tua palavra viva, palavra poderosa, palavra eficaz, que faz toda a diferença em nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa igreja, ministra o coração de cada um aqui. Eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor. Não tenho nada de mim mesmo, Senhor amado. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, mas eu creio, Deus amado, que o que o Senhor quer fazer e falar, ó Deus amado, ó Deus, vai muito além da minha capacidade, Senhor. Por isso, ó Deus, fala ao teu povo, Pai, em nome de Jesus, e derrama da tua graça sobre cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, o texto que nós apresentamos, que nós lemos, ele apresenta um momento na vida de Jesus, em que Jesus ele estava indo para Jerusalém. E Jesus sabia que ali em Jerusalém ele seria condenado, ele seria preso, ele seria morto, mas Jesus ele não recuou, ele foi, ele seguiu, sabe, porque é interessante que Jesus sabia da sua missão, sabia qual era o seu propósito, ele sabia o que o Pai tinha, sabe, reservado para ele e qual o motivo pelo qual o Pai ele tinha enviado. Quando Jesus tinha 12 anos, ele estava no templo, e daí os pais dele, Maria e José, o perderam ali, daí quando eles voltam, encontram Jesus no templo, e Jesus fala assim, não, cumprir os negócios do meu Pai. Então mesmo Jesus, ainda um jovenzinho, ele já tinha uma consciência de que tinha um propósito na vida dele, ele sabia qual era o objetivo. E é interessante que nesse texto que nós lemos, nós vemos que a fama de Jesus o precedia.
onde ele andava, onde ele ia, num mundo que não era globalizado como é hoje, um mundo em que não havia, sabe, uma disseminação de informações como nós temos hoje nas mídias sociais, um mundo onde realmente, sabe, a informação era muito lenta. Sabe, Jesus, ele se tornou conhecido, onde ele passava, as pessoas estavam ali, por onde ele passava, as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas o reconheciam, as pessoas, sabe, sabiam do que Deus estava fazendo através da vida dele, as autoridades temiam Jesus, quando Jesus chegava, as autoridades temiam, as pessoas seguiam a Jesus, se esforçavam para vê-lo, para tocá-lo, para estar com ele. Sabe, eu fico imaginando um mendigo, um cego, um homem, sabe, à margem da sociedade, um homem lançado à beira do caminho, um marginalizado, um mendigo marginalizado, excluído talvez da sociedade, mas ele sabia quem era Jesus. O que me chama a atenção nesse texto, é óbvio que o milagre é tremendo, poderoso, mas eu não quero me ater ao milagre, eu quero me ater a esse fato, esse homem sabia quem era Jesus. Esse homem conhecia Jesus, ele era um cego, um marginalizado, um excluído, mas ele, quando ouviu falar, Jesus está vindo, ele reconhecia, sabe, o poder que estava sobre Jesus. Ele reconhecia, sabe, que Jesus realmente era alguém que por onde passava as coisas aconteciam. E de fato Jesus transformou a vida daquele homem. Porque Jesus transforma todo aquele que se aproxima dele, amém? Se você precisa de uma transformação, meu amado, na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua geração, Jesus é a resposta. Sabe, é interessante, amado, que esse homem realmente foi transformado, foi mudado, e eu vejo, queridos, que o mundo em que nós vivemos hoje precisa desesperadamente conhecer a Jesus. O mundo em que nós vivemos, eles têm uma necessidade urgente, gritante, de conhecer, de saber quem é Jesus, de conhecer o seu poder, de saber mais acerca dele, e por isso nós como igreja, amados, temos essa incumbência, essa missão. Nós não viemos aqui na igreja, a gente não vem na igreja só para eu vou porque é um lugar que eu gosto de estar, tem bastante amigo, tem bastante gente que eu conheço, no final sempre tem lá uma cantina, e sempre tem um abençoado lá que é instigado pelo Abanils a pagar um lanche para mim, né? Não, a gente vem aqui para celebrar Jesus, para se encher da presença dele, para ser fortalecido e renovado, e para sair lá fora, sabe, levando Jesus. Aqui é um lugar de treinamento, mas quando saímos lá fora é o nosso campo missionário, amados. Nós precisamos, como igreja, levar Jesus das portas para fora. Sabe, Jesus fala assim, para a igreja, ide por todo mundo, prega o evangelho. Então o nosso papel principal, primordial, sabe, não é fazer um entretenimento. Infelizmente hoje, algumas pessoas veem a igreja como um entretenimento. Eu não gostei do culto hoje, não estava legal as músicas. Eu não gostei da palavra, o pastor estava muito assim. Sabe, amado, não é para mim nem para você, é para Ele, por Ele e para Ele, porque todas as coisas foram feitas por Ele. E nós, enquanto igreja, temos essa incumbência de levar Jesus aos perdidos. Agora, a grande questão acerca disso é, será que nós conhecemos a Jesus? O quanto de Jesus nós conhecemos? Qual é o nosso grau de conhecimento ou mais? Não só conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que você pode adquirir, mas relacionamento com Jesus. Sabe, quanto você conhece, quanto você se relaciona com Ele? Quem é Jesus para você? Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos, quem que o povo diz que eu sou? E daí um disse, é Elias, é um dos profetas e tal. E Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Mas isso é uma ação de Deus na sua vida. Amado, e nós como igreja temos que ter essa revelação de Deus em nosso coração. Saber quem é Jesus. Saber realmente, sabe, qual é a nossa posição em Cristo. E levar Cristo para as pessoas. Sabe, se nós precisamos conhecer quem é Jesus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra revela acerca de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo chega para Maria, e ele anuncia a Maria, que ela seria mãe de um filho, que ela ia gerar um filho, e ela fica tomada de espanto, e o anjo fala para ela assim, olha, ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo fala para Maria,
Você vai ter um filho. O nome dele será Jesus, porque Jesus quer dizer Salvador. E Ele salvará o povo dos seus pecados. Então, meu amado, sabe uma coisa que você precisa entender, que eu preciso, que nós precisamos entender como igreja, que Jesus Cristo é o Salvador. É só Ele que pode redimir, pagar o preço pelos nossos pecados. Sabe, amado, o anjo declara, Ele salvará o seu povo dos seus pecados, porque muitas vezes o pecado está enrolado, o pecado está enraizado, o pecado está, sabe, transbordando nas pessoas, as pessoas não sabem disso. Você só é salvo daquilo que você reconhece que é perigo na sua vida. Tem gente que peca e não tem problema, pastor. Não, é pecado, mas isso aí é normal. Não, amado. Quando o anjo fala, olha, Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, é porque o pecado mata. A Bíblia fala que, sabe, o salário do pecado é a morte. Então o pecado, sabe, ele é um veneno para você. O pecado, ele te leva não só à morte física, mas pior, te leva à morte espiritual, à condenação eterna, ao inferno. Mas Jesus é o seu Salvador. Ele salvará o povo dos seus pecados. O nome dele é Jesus, o Salvador, aquele que sabe que você é pecador, aquele que sabe que nós somos pecadores. Sabe, amado, Jesus, ele chega e ele reconhece, ele sabe que nós somos. A Bíblia fala disso, fala assim, olha, que grande amor nos tem concedido o Pai, sabe, pelo fato de sermos chamados seus filhos, tendo Ele nos amado, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não olha e fala, acho que Ele não tem nenhum pecado, Ele sabe de todos os teus pecados e dos meus também. Mas eu declaro, Jesus, o Senhor é meu Salvador, o Senhor me salva dos meus pecados, o Senhor me limpa dos meus pecados, o Senhor me purifica, o Senhor, ó Deus, apagou na cruz, Senhor amado, todo o meu pecado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, amado, o anjo anuncia para Maria, Maria, Ele é o Salvador. Eu digo para você nessa noite, Ele é o Salvador. A esperança para você, porque Jesus é o Salvador. Ao escrever, Isaías, quando escreve lá no capítulo 7, versículo 14, o próprio anjo, o próprio texto cita isso, Mateus cita no versículo 23, de Mateus 1, ele fala assim, e ele será chamado Emanuel, conforme o profeta havia escrito, o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele fala, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Sabe uma coisa que é interessante? Que você tem o Salvador, Ele é o Salvador, e Ele está com você, Ele está conosco. A Bíblia fala assim, olha, e Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, além de ser o nosso Salvador, aquele que nos perdoa, Ele está conosco. Amado, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado, sabe, a palavra declara, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Se Deus está com você, meu amado, se Deus está, sabe, em sua vida, se Deus está, se Jesus está presente em você, querido, sabe, você tem segurança, você tem segurança. Havia um hino antigo que dizia, vivo feliz, pois sou de Jesus. Numa outra tradução da harpa dizia, que segurança, sou de Jesus. Amado, que segurança você tem, senão Jesus? Quem é que te sustenta, senão Jesus? Quem é que te guarda, senão Jesus? Quem é que te protege, senão Jesus? Quem é, meu amado, que te livra, sabe, da condenação do inferno, senão Jesus? Sabe, então temos que conhecer esse Jesus, que Ele é Salvador, que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3, quando está falando ali, no versículo 1 fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 3 fala, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Sabe o que eu vejo nisso, amado? Jesus é a razão da sua existência. Jesus é a razão de toda a existência. Jesus é a razão, sabe, de estarmos aqui. É a razão de termos nascido. Jesus é a razão. O texto fala, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Escuta aqui. Você foi feito como um projeto de Deus. E Jesus, sabe, Ele te projetou, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você foi um projeto de Deus, você é projeto de Deus, sabe, todas as coisas, inclusive você, foi feita por Ele. E eu lembro daquela canção, porque dele, por Ele,
para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as... Você é dele, você é por Ele e você é para Ele. Amém? Aponta para o irmão do teu lado e fala: você existe para Ele. A razão da sua existência é Jesus Cristo. A razão da sua existência é Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amado. Jesus é a razão da nossa existência. Tem pessoas que estão procurando a razão da vida. Eu não sei o que faço, eu estou procurando a razão da minha existência, eu não sei porque eu nasci, caí de paraquedas nesse mundo, vim parar aqui por... Não, amado. Deus te projetou. Você é projeto de Deus. Você nasceu porque Ele, te projetou. E você nasceu para Ele, você vive para a glória do nome dEle. Que cada ato teu, cada atitude tua, possa glorificar o Senhor, porque você foi criado e gerado por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a razão da nossa existência. João 1,4 ainda fala: nele estava a vida. Jesus é a fonte da vida. Amado, nós vemos no mundo hoje, em que a morte tem reinado. A morte não só física, mas a morte espiritual, pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que andam, parece como zumbis, aquela série Walking Dead, parece que tomou conta das ruas. Você anda e você vê zumbis andando por aí, homens e mulheres, parece que, sem vida, olhos apagados, sem brilho. Nós vemos pessoas em que realmente estão vivendo uma morte espiritual, uma morte, do caráter, uma morte da família, uma morte, enfim, dos elementos fundamentais e básicos de uma sociedade. Parece que vivemos num mundo de morte, e o texto declara que nele está a vida. Tem muita gente que tem tentado excluir Deus das escolas, excluir Deus, dos negócios, excluir Deus da família, excluir Deus de tudo, e vai excluindo. E coloca Deus numa caixinha, coloca Deus numa gaveta qualquer, e Deus, fica aí, Deus, porque quando eu precisar eu procuro o Senhor. Não, amado, Ele é a fonte de vida. Jesus, Ele é a fonte de vida. Se tem alguma área da sua vida que você está sentindo que está morrendo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a sua família, clama a Jesus, fala: Jesus, o Senhor é a fonte de vida. E eu creio, amado, Ele vai mudar a história, Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a situação. Talvez você está aqui hoje porque você precisa de uma mudança na sua vida. Talvez Deus te trouxe aqui hoje porque Ele sabe que você precisa hoje de uma mudança. Pastor, está tudo bem, eu estou na igreja há mais de 10 anos. Pastor, eu sou crente. Pastor, eu já estou na bênção, leio a Bíblia, eu oro, enfim. Mas, amado, às vezes, querido, nós nos acomodamos na nossa vida religiosa, lendo a Bíblia, orando e indo na igreja, mas às vezes nós estamos mortos por dentro. Às vezes nós estamos secos por dentro. Estava conversando essa semana com alguém, e alguém falava: pastor, eu era muito religioso, eu era criterioso na questão das coisas de Deus, eu era muito, legalista, falava isso e aquilo, mas eu descobri hoje que eu não tinha relacionamento nenhum com Deus, eu só seguia regras, seguia doutrinas. Escuta aqui, meu amado, Deus é muito mais do que regras, Deus é muito mais do que doutrinas, Deus é muito mais do que o lugar que você frequenta, Deus é muito mais do que o que você lê. Deus, Ele pede de você um relacionamento, porque Ele é a fonte de vida. E eu falando com essa pessoa, eu falei: pastor, hoje eu consigo sentir Deus, 24 horas por dia, eu consigo entender o que é um relacionamento com Deus. Como é que você está com o teu relacionamento com Deus, amado? Como? Ele é a fonte de vida. Apocalipse 22:13, o próprio Jesus declara: eu sou o alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. O alfa, o ômega é a última. Então Jesus é o A e o Z. Ou seja, Ele é o início e Ele é o fim. Jesus é o primeiro e o derradeiro. Jesus é, Ele é o todo. Não tem como você excluir Jesus de áreas da sua vida. Não tem como você excluir Jesus de situações da sua vida. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o tudo para mim e para você. Como é que vamos levar Jesus lá fora, se a nossa vida ela se
se estamos ligados a Jesus apenas em alguns momentos, situações, circunstâncias, dias da semana. Não, Jesus, domingo, 6 horas da tarde. Ou é o meu dia de Jesus, é soberano. Mas e a segunda, e a terça, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e o sábado? Sabe, amado, nós não podemos privar, aprender, colocar Jesus numa caixinha e falar, Jesus, é só aqui que você trabalha. Ele é o alfa e o ômega. Ele quer ser o início e o fim para você. Ele quer ser o todo na sua vida. Sabe, amado, não tenta dar frações da sua vida para Jesus, não tenta fracionar a sua vida e dar para Jesus alguma parte dela. A Bíblia fala, entrega o teu caminho, e a raiz daquela palavra caminho é a sua vida, a sua, sabe, é inteiro, é tudo, entrega ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Ele, nessa noite, Ele quer que você o conheça, que você viva, que você experimente a presença dEle. Jesus está aqui. Sabe, uma declaração poderosa dele mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 14, você conhece bem o texto, versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é o caminho. O que é o caminho? Caminho, sabe, é o processo que te leva a algum lugar. Sabe, amado, se você quer ir para algum lugar, você precisa do caminho. Se você quer ir a Deus, Jesus é o caminho. Não tem como ir a Deus sem Jesus. Não tem como ser, não, mas todo caminho leva a Deus. Não, Jesus é o caminho que leva a Deus. Ou você serve a Ele, ou você obedece a Ele, ou você tem Ele como a tua fonte, ou você tem Ele como teu Salvador, ou tem Ele como teu Senhor, ou você tem Ele como teu alfa e ômega, ou não. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Sabe, amada, a verdade absoluta, sabe, a verdade, ela não tem uma meia verdade. Mentira tem um monte de carinha de mentira, mas verdade é uma só. Jesus é um só, Ele é a verdade. Sabe, Ele é o sim de Deus, Ele é, sabe, o manifestar soberano de Deus na nossa vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe, esse é Jesus, princípio e fim. Esse é Jesus, autor da vida. Esse é Jesus, aquele que te perdoa, aquele que te liberta dos seus pecados. Esse é Jesus, aquele que morreu numa cruz para te salvar. Esse é Jesus, aquele que veio, sabe, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse é Jesus que nessa noite está interessado em você e está dizendo para você, olha, você precisa me conhecer mais. Mas infelizmente, amados, muitas pessoas rejeitam Jesus. Um dia, um jovem rico chegou para Jesus, curioso, ou talvez ele queria mostrar o quão espiritual ele era, chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que já tinha. Jesus falou assim, ó, segue os mandamentos. Não, mas se eu tiro de letra, eu já desde a minha meninice, eu obedeço os mandamentos, eu honro meu pai, minha mãe, eu entrego o dízimo de tudo, eu sou uma bênção. Jesus falou, então falta uma coisa para você, vai, vende o que você tem, dá para os pobres, e depois me segue. Aquele jovem rejeitou Jesus. Ele não quis, sabe, para ele ficou muito caro. Não, mas veja bem, eu já estou fazendo a minha parte. Sabe, amado, não é fazer a tua parte. É você realmente entregar-se. Esse jovem rico rejeitou Jesus. Imagina, esse Jesus estava ali, teve uma audiência com aquele jovem. Ouviu aquele jovem, a Bíblia fala que ele olhou e amou aquele jovem, mas aquele jovem o rejeitou. Quantas vezes nós rejeitamos a Jesus em nossas ações, em nossas reações? Quantas vezes nós rejeitamos a Jesus no nosso posicionamento? Quantas vezes nós rejeitamos a Jesus, como nós falávamos antigamente, por atos, omissões, pensamentos ou palavras? Sei quantos são dessa época, né? Pedir perdão, Senhor, perdão por meus atos, omissões, pensamentos e palavras. Mas às vezes nós rejeitamos Jesus assim, por nossos atos, omissões, pensamentos, palavras, digo mais, e por reações. Quantas vezes nós estamos rejeitados Jesus? Esse Jesus foi rejeitado por aquele jovem rico. Esse Jesus, ele foi traído por um discípulo. Amado, Jesus foi traído por um discípulo, alguém que caminhou com ele por 3 anos. Jesus investiu na vida dele, Jesus confiou a ele, sabe, um lugar no meio dos 12, deu a ele um nome, deu a ele uma direção, um norte, deu a ele uma oportunidade, e esse discípulo o traiu. Amado, quantas vezes nós traímos Jesus? Esse discípulo traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quantas vezes nós traímos Jesus por muito menos? Por um tempinho, por um elogio. Traímos Jesus por uma resposta. Traímos Jesus por uma situação. Sabe, amado, tem um monte de Judas. Aqui não, que aqui todo mundo é bênção.
Mas nas igrejas por aí, tem um monte de Judas, que tem traído Jesus, sabe, tem traído. O que é trair? É você, sabe, deixar em favor de outro, trocar por algo. Judas trocou por 30 moedas de prata. Tem gente que troca Jesus por nada, por um elogio, por um tapinha nas costas, por sei lá, um dinheiro, por um momento, por um prazer, por um copo, por uma seringa, por uma carreira. Judas traiu Jesus. Um dia uma multidão condenou esse mesmo Jesus à morte. Um dia uma multidão condenou Jesus à morte. Perguntaram para ele: o que nós fazemos? Judas, Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás, mata Jesus. Uma multidão que às vezes estava no meio do povo lá sendo curado, sendo alimentado. Talvez naquela multidão tinha pessoas que tinham comido o pão multiplicado. Talvez naquela multidão tinha pessoas que tinham sido curadas. Mas quando perguntaram: o que nós fazemos com Jesus? Crucifica-o. Amado, esse Jesus, ele foi rejeitado por uns, traído por outros, e ele foi condenado à morte por uma multidão. Nessa noite, amado, eu pergunto para você: o que você tem feito de Jesus? Não que ele seja um objeto, ele é uma pessoa maravilhosa que te ama. É uma pessoa que está aqui, está interessado em ministrar a sua vida, em morar no seu coração, em habitar contigo, em estar com você, sabe? Ele continua te amando, ele continua aqui de braços abertos. Mas eu pergunto: o que você tem feito com Jesus? Esse Jesus que está pronto para te perdoar, esse Jesus que está pronto para te salvar, esse Jesus que está pronto para ser o teu Salvador, o teu Rei, o teu Senhor. O que nós temos feito com Jesus? Amado, a igreja precisa, sabe, tirar os olhos das coisas e começar a olhar para Jesus. A igreja precisa tirar os olhos das circunstâncias e situações e começar a olhar para Jesus. A igreja precisa começar a focar no Senhor. Sabe, vivemos um tempo em que há muitas distrações, até mesmo no meio da igreja. Eu creio que a razão de você estar aqui nessa noite tem um nome: Jesus Cristo. Eu creio que a razão de você estar aqui nessa noite é porque você reconhece Jesus como teu Salvador e Senhor. Mas nessa noite eu quero desafiar você a aprofundar o teu relacionamento com Jesus. Aprofundar o teu relacionamento, estreitar o teu relacionamento, buscando ao Senhor, se relacionando com Ele, entregando-se a Ele, se rendendo a Ele, obedecendo a Ele, falando: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Não quero ser como aquele jovem que rejeitou, como o discípulo que traiu, ou como a multidão que condenou. Eu quero ser como aquele cego que se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Bartimeu é o exemplo, sabe, daquilo que nós devemos, da forma como nós devemos nos proceder. Se render a Jesus e falar: Senhor, eu me rendo a Ti, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim. E Jesus fala: o que você quer que eu faça? Aleluia. E Bartimeu fala: eu quero ver, eu quero compreender, eu quero enxergar, eu quero olhar para o Senhor, eu quero experimentar o Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero me relacionar com o Senhor. Nessa noite, amado, o Senhor Jesus está aqui, e eu creio que Ele está, porque Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. E Ele disse assim: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui, e Ele está olhando para você e está perguntando: aleluia, quem sou eu para você? Ele está aqui, está perguntando para você: aleluia, qual é o teu grau de relacionamento comigo? Ele está aqui, está perguntando para você: até onde você vai? Aleluia, por amor a mim. Ele está aqui, amado, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você, e porque a sua vida não é só isso que você está vivendo. Ele tem muito mais para você, Ele quer fazer muito mais. Precisamos nos render, precisamos nos converter, precisamos nos prostrar, nos entregar e falar: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu me entrego inteiramente na Tua presença, e eu sei que Ele vai fazer grandes coisas. Nessa noite, querido, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é um momento em que marca, sabe, a unidade da igreja com Cristo. Quando você come o pão e toma o cálice, você está, sabe,
fazendo essa fusão, você está, sabe, comendo desse pão. Jesus fala assim: olha, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue. Sabe, amado, nós estamos nos unindo com Cristo Jesus. Por isso é um momento tão sublime. Mas talvez alguma coisa no teu coração que te, sabe, acuse, que diga para você: não, você não está sendo um bom cristão, você não está sendo um bom servo, você é um pecador. Sabe, amado, declara para essa voz, fala: em nome de Jesus eu rejeito toda acusação, porque o meu Jesus morreu por mim, porque sabia que eu não era capaz, porque sabia que eu era indigno, eu era injusto, eu era pecador, mas Ele morreu por mim. Feche os seus olhos nesse momento, querido. E eu queria convidar você, aleluia, a fazer essa pergunta lá no seu íntimo, lá no seu profundo. Aleluia, que lugar Jesus ocupa na sua vida? Que lugar Jesus tem ocupado no seu coração, na sua história? Quem é Jesus para você? Ele quer abrir os olhos do cego nessa noite. Ele quer salvar o pecador nessa noite. Ele quer libertar o cativo, porque a Bíblia fala que Ele veio para isso, aleluia, para libertar o cativo. Ele veio para dar vista ao cego, Ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele está aqui nessa noite, Ele está com os braços abertos, dizendo para você: eu quero te receber nessa noite, eu quero você, eu quero fazer morada em você, eu quero te amar, eu quero mostrar para você o que é a vida abundante que eu prometi em João 10, eu quero fazer de você, aleluia, um vaso de honra, não um morto-vivo, não alguém que anda morto pelas ruas, mas alguém que anda brilhando, exalando o bom perfume de Cristo. Coloque-se de pé nessa noite, meu amado. Eu quero convidar você nessa noite, aleluia, a colocar o teu coração, a tua vida diante do Senhor e declarar nessa noite, em nome de Jesus, fala: Senhor, eu quero o Senhor. Eu não vou te rejeitar, eu não vou, Senhor, te trair, eu não quero te trair, não quero te rejeitar, eu não quero, Senhor, amado, trocar o Senhor por nada. O Senhor é tudo para mim. Ah, Jesus, quem sou eu sem o Senhor? Aleluia, Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Nada, amado, escuta aqui, você não pode fazer nada sem Ele. Nós não podemos fazer nada sem Ele, nada, nada, nada. E Ele está aqui nessa noite. Ele diz para você: então, venha a mim, venha a mim, e eu farei com que você viva o sobrenatural a cada dia. Aleluia, você é muito importante para o Senhor, para viver à margem. Você é muito importante para Deus, para viver, sabe, de experiências de finais de semana. Você é muito importante para o Senhor, para viver, sabe, de pingos, de gotículas de bênção. Deus quer que você viva, aleluia, mergulhado nele, mergulhado no Senhor, entregue inteiramente. Ele está olhando para você, Ele fala assim: eu te perdoo, o meu sangue te lava, te limpa, te purifica. Essa igreja, aleluia, ela precisa proclamar Jesus, proclamar que Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus lava com o seu sangue, Jesus é Salvador, é Senhor e é Rei. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você é por Ele, você é para Ele, você foi gerado por Ele, aleluia, você vive para a glória dEle. Ah, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Levante a sua mão ao céu, adore ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida, entregar o teu coração a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, fala: Jesus, eu quero o Senhor.